Todos nós estamos muito preocupados, chocados até com o número de mortos que o Covid-19 tem provocado. Porém, o Covid-19, como é uma doença infecciosa e nova, é natural que ela acometa muitas pessoas de uma vez só. Esses números, então, têm crescido exponencialmente dia a dia. Mas nós temos uma outra condição de saúde que tem se mantido estável durante o período do tempo, que mata quase a mesma coisa que os mortos do Covid-19. Que doença é essa? A hipertensão e suas consequências. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal e aproveitar para pedir àqueles que ainda não se inscreveram que façam isso agora. Ative o sininho, porque toda quarta-feira nós temos um conteúdo novo e o sininho vai te avisar desse novo conteúdo que surge todas as quartas-feiras às 6 horas da tarde. Até esse mês de abril do ano de 2021, a Covid-19 já matou no Brasil 350 mil pessoas. Muito bem. São números que assustam, são números que nos fazem ficar entristecidos e compadecidos com as famílias, com os amigos, das pessoas que perderam sua vida frente ao Covid-19. Porém, só no ano de 2017, 141.800 pessoas morreram em consequência da hipertensão arterial, seja diretamente por causa da hipertensão ou devido à sua complicação mais frequente, que é o derrame, o AVC. São números que nós não podemos desconsiderar. Por quê? A hipertensão, ela vem crescendo com o passar dos anos. Os números mostram que a cada ano mais pessoas ficam hipertensas. Todos os anos nós registramos uma média de 30% da população mundial acometida por hipertensão arterial. Essa hipertensão, ela tem enfrentado, até mesmo por causa do Covid, dificuldade ainda maior no seu tratamento. E é exatamente esse tipo de tratamento que nós vamos enfocar hoje. Como que nós devemos fazer para controlar os valores de pressão, para acompanhar a doença com o passar do tempo? O que é necessário nós fazermos em casa? Será que é necessário termos aparelho de pressão em casa para acompanharmos melhor a nossa doença? Muitos hipertensos acreditam que ter um aparelho de pressão em casa é a melhor medida para controlar os valores de pressão. Na verdade, essa não é uma medida muito recomendável. O melhor que nós temos a fazer para controlar os nossos números de pressão é seguir à risca aquilo que o médico prescreveu. Se o médico nos prescreveu remédios e nós fazemos o uso regular dessa medicação, se nós tomamos esses remédios todos os dias, não há necessidade de ficarmos medindo a pressão em casa. Principalmente também porque geralmente as pessoas fazem essa medida de uma maneira errada. Usam aqueles aparelhos de colocar no punho, usam aparelhos que não são calibrados, aparelhos que não têm a capacidade de medir a pressão com a correção que precisa acontecer para todo paciente hipertenso. Vamos fazer de conta, um paciente que tenha um braço muito vantajoso, ele não pode medir a pressão com o mesmo aparelho que uma outra pessoa que não tem o braço tão robusto assim. Cada medida de pressão, ela deve ser feita por um profissional capacitado para isso. Geralmente, o melhor profissional capacitado para isso é o médico e que usa aparelhos, formas adequadas de medir a pressão e saber se ela está no nível ideal ou não. Aí as pessoas perguntam assim, mas a minha pressão pode subir de repente. Como é que eu faço se ela subir de repente em casa? Não há tanto perigo assim de uma pressão subir repentinamente se por acaso a pessoa está fazendo o uso correto da medicação. Quando que a pressão vai subir repentinamente?
em algumas condições especiais, em casos de mulheres grávidas que vão apresentar pré-eclâmpsia e geralmente porque não fizeram o controle adequado durante a gestação, ou pessoas que têm outras doenças, por exemplo, uma doença renal crônica, ou a pessoa que faz uso de alguma substância, um remédio ou outra substância qualquer que aumente a pressão. Fora esses casos, é muito difícil que a sua pressão vá subir de uma hora para outra, necessitando de fazer automedidas da pressão. A automedida da pressão, ela está sendo muito válida nesse período onde as pessoas não estão indo tanto até os serviços de saúde por medo de se contaminar. Porém, a automedida, ela não é assim tão fundamental. Repito então pela terceira vez, o melhor a fazer para não se preocupar com o valor da pressão é tomar o remédio adequadamente. Agora, o médico que vai acompanhar o paciente hipertenso, ele vai fazer o controle dos valores de pressão, dos níveis numéricos da pressão, em espaços esporádicos, geralmente a cada 2 ou 3 vezes no ano. Essas pessoas que vão 2 ou 3 vezes ao ano para o seu cardiologista controlar a sua pressão, elas vão se submeter a exames que vão dizer para o médico e para o paciente se a pressão realmente está bem controlada ou não. Existem 2 formas básicas que os médicos utilizam para saber se a pressão está bem controlada ou não, que é a realização da monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é um aparelho que é colocado no paciente, ele fica 24 horas com ele e o médico vai então saber qual é o comportamento dessa pressão nas 24 horas e daí fazer a adequação do tratamento, junto com os exames laboratoriais que são feitos também. Outra forma de nós sabermos se a pressão está bem controlada ou não é nos submetermos à monitorização residencial da pressão arterial, que é também um aparelho que é colocado no braço da pessoa, o médico vai fazer a orientação e durante 3 dias vai ser feita uma média dessas medidas. Aí também essa monitorização residencial da pressão arterial nos dá informações que vão dizer a pressão está bem controlada ou não está bem controlada. O cardiologista que acompanha o paciente hipertenso, ele vai periodicamente, conforme eu já falei, 2 a 3 vezes ao ano, fazer o acompanhamento laboratorial dos níveis que precisam ser acompanhados de todo paciente hipertenso. Uma MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, ou uma MRPA, aliadas aos exames de laboratório mais o eletrocardiograma, vão nos garantir que a nossa pressão vai ficar bem controlada para o ano que se siga. É claro que podem surgir, sim, algumas situações que façam a pressão sair dos valores ideais. Então é necessário que nesses momentos nós procuremos um médico para, é claro, acompanhar esses valores de pressão. Porém, conforme eu já disse, também isso é muito raro acontecer para aquelas pessoas que estão tomando os seus remédios de forma contínua. Não é então salutar, não é então muito recomendado que a pessoa tenha aparelhos de medir pressão em casa. Por quê? Isso não vai adiantar muito, desde que ela não esteja fazendo, é claro, um uso irregular da medicação. Nesse final, então, vamos recordar de algumas coisinhas de uma forma de resumo. Primeiro, não precisa se preocupar com o seu valor da pressão. Preocupe-se sim em tomar o seu remédio. Segundo, não precisa ficar preocupado em ficar medindo a sua pressão. Cada vez que você mede a sua pressão, você corre o risco de ter um valor falso. Geralmente, a pressão na primeira medida, ela é mais alta do que o correto. É o chamado reação de alerta, a chamada reação de alerta. Isso pode acabar assustando a pessoa e achando que está com a pressão muito descontrolada, quando na verdade ela não está. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, recomende os seus amigos, faça o compartilhamento e se inscreva aqui no nosso canal, porque toda quarta-feira nós temos um vídeo novo
de medicina baseada em evidências. Um grande abraço a todos.